Boa noite, pessoal. Em especial a Mônica Fraga. Já está muito tarde, são 2 da manhã, eu não ia mais gravar vídeo. Mas, como a minha mente, infelizmente, me deixa muito triste, ela ainda está no comando. Ainda sou uma pessoa opinada, julgadora, e eu paguei um preço muito alto por isso. que de- foi a perda da minha mãe, de forma traumática, né? Eu venho colocando vídeos para pedir as pessoas para assinarem, para o Dr. Lordello, é uma petição, né? Para que ele me ajude ah, neste processo com relação ao que houve com a minha mãe. Bom, a Mônica, eu estava vendo o vídeo da Joyce, e eu nunca gostei, assim, eu achava que ela falava muito agressiva, né? Mas depois, nos últimos tempos, agora, eu acho que uma semana, eu tenho visto os vídeos dela e eu me simpatizei com a forma que ela fala, porque eu vivenciei uma situação dessa em 2009. Eu fui aposentada por invalidez na década de 80. Vi bem novinha, né? Estou com 57 anos agora. Saí do país, eu trabalhava no serviço público, já não me sentia bem, né? Porque no meu mapa natal eu tenho uns aspectos assim de muita ética, de muita moral. E eu sou descendente de generais. Nós tivemos 8 generais na família. O primeiro que chegou era da Bélgica e professor de economia em Bruxelas. Então, essa questão de ser pelo certo, de ser sistemática, de ser honesta e de ter tido uma educação muito rígida, eu acabei sendo antipática com muitas pessoas, porque eu vivia no Brasil e com brasileiros. Não que todos os brasileiros sejam desonestos, né? E também se forem, cada caso é um caso e cada consciência é uma, e eu não tenho nada com isso, né? E cada um vai pagar pelos seus atos. Como astróloga e médium e espiritualista, eu sempre busquei a comunhão com Deus, a paz. Eu tenho o Sol na casa 12, é uma sempre busca da paz. Mas minha mãe, de tanto lutar sozinha, né, na época dela nasceu em 23 e perdeu toda a família, só os irmãos que não. E ela já era de uma leva de pessoas que nasceram no Brasil. Então elas não tiveram suporte da Bélgica e não tiveram suporte do governo brasileiro. A minha mãezinha saiu muito cedo do Espírito Santo, uma colônia que eles viviam, né? Uma mulher muito inocente, mal falava português, e
e ela foi, hã, de uma cidade menor daqui, ela foi para Copacabana ser babá. E era o que as moças antigamente viviam assim, né, elas eram recomendadas, para trabalharem, porque conheciam a família. A minha família é uma família tradicional, daqui do Espírito Santo, é uma família, ah, de alto conceito, né, essas coisas assim, né, que nunca me interessaram, porque eu nasci em Brasília e eu nem sabia esse negócio de nome, de tradição, né. Eu ficava era conversando com os gnomos ali no cerrado e fui indo, né. Depois, quando me inteirei mais com a sociedade brasileira, eu comecei a ser discriminada, né, porque eu era filha de governanta. E mais, não tinha o pai presente. E, hã, nós fomos bastante oprimidas, vamos dizer assim, na sociedade brasileira. Tanto é que eu me lembro que, apesar de eu ser branca, eu tinha que passar, às vezes, pela porta dos fundos, pelo elevador dos fundos. Então, assim, eu passei, eu e minha mãe passamos várias humilhações, né, do tempo do Brasil, da Arena, né, do partido, né, era PMDB e Arena. E a autoconfiança que eu tinha de que isso não ia me afligir, vinha da minha mãe, porque ela tinha um mantra assim, "O Brasil é meu", né. Várias pessoas na minha família são espiritualistas, de centro mesmo, de mesa branca, e, a minha mãe, ela me criou sozinha em vários lugares, né, ela era muito política, sempre, muito agradável, uma personalidade muito agradável, uma pessoa muito simples e humilde, e ela conquistava, as mulheres dos senadores, deputados, até, arrumando empregadas, né. Minha mãe detectava quem era honesto e tal, e essas pessoas eram muito agradecidas à minha mãe por conta disso. E, como eles tinham vários apartamentos, de vez em quando a minha mãe conseguia um apartamento para que nós vivêssemos juntas, né, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro. O último apartamento, o último local onde eu fui fazer, antes de eu fazer o concurso para o BNH e conseguir comprar uma casa para nós, foi no bairro Peixoto, em Copacabana. Esse apartamento era da filha do Israel Pinheiro, ex-governador de Minas. Então, a minha mãe, assim, ela sempre se dava bem com todo mundo, se relacionava bem com todo mundo. Mas era uma pessoa muito nobre, então, assim, ela sempre procurava os melhores lugares, as melhores pessoas, e principalmente por mim, né, para que eu tivesse uma boa educação, etc e tal. Mas com o assunto, com relação sobre a resposta que você me deu, Mônica, é que o meu mapa é o oposto da minha mãe. O que aconteceu depois que eu fui embora do Brasil? Porque eu aposentei por invalidez, alguma coisa eu tinha. Depois, com esses anos todos, esses 20 anos, eu fui ver que eu tinha uma depressão profunda, né. Então as coisas foram se acumulando e, a gente acha que as coisas não nos afetam,
mas a um nível acaba afetando. E também eu trouxe isso do pai, né, a gente traz genética, né, e da minha família da mãe, eram pessoas melancólicas também, muita melancolia e tal. Mas chegando ao ponto, o caso que a Joyce tem relatado nos últimos vídeos dela, porque eu nunca tinha visto nenhum vídeo dela, nem a conhecia, é sobre essa questão de o Lula estar arquitetando todo esse clima de guerra, né, que é notório, ele é amigo de, né, de quem ele é amigo? Dos ditadores. E eu moro há 20 anos numa área que jamais poderia ter trazido minha mãe para essa área. Foi muito injusto, tanto quanto a morte dela. Nós falamos muito em pessoas sujas e pessoas limpas. Quem vai decidir isso? Eu sei que eu não a coloquei num ambiente propício a ela, mas eu achava que eu ia dar conta se eu não mexesse com eles, porque são pessoas, eu convivo esses 20 anos com sobreviventes, com pessoas da classe C. Por quê? Porque eu não dei importância ao nível de doença que eu já estava, ao quão doente eu já estava. Eu lembro que eu ia, aqui na UFES, eu ia fazer espanhol, eu sempre tive essa parte do intelecto, foi muito ativada, e eu já chegava aqui no portão troncha, já não conseguia fazer as provas. Eu estava sempre pagando para fazer a segunda chamada. Eu já estava perdendo a minha cognição, a mente já não estava funcionando. Eu e minha mãe sempre fomos pessoas muito emotivas por conta de não termos apoio nenhum. Jurídico, a gente sabe que naquela época nem pensar, ninguém se metia nisso, né? Havia as encrencas, a gente resolvia por ali mesmo e pronto, né? Agora não, qualquer coisa já é danos morais, já é isso. E eu acompanhei todo o sofrimento e tudo que minha mãe passou, né? Tipo assim, como fosse uma gata borralheira, uma princesa que virou uma gata borralheira. No plano material, a gente sabe que a psique sofre, né? A minha mãe, de uma certa forma, foi preterida pela família, porque a família nossa era uma família muito rica. E a parte da minha mãe, que nasceu no Brasil, era pobre, então ninguém queria envolvimento. Ao invés de ajudarem, um ou dois ainda zombavam da situação dela. E, logicamente, por empatia, eu sentia a mesma dor. Então, era dela, era do mundo. Eu sou uma esponja, né? Eu tenho feito um trabalho e estou vencendo sobre essa questão de esponja, né? Eu não podia ver um mendigo na rua. Realmente, a forma como minha mãe faleceu no hospital público, como ela foi maltratada na minha frente e o tipo de abuso que ela sofreu, o pessoal realmente, como a Joyce fala, está sem limites. Eu tive essa prova e houve um homicídio. E eu coloquei, porque eutanásia não existe no Brasil, e eu coloquei no Ministério Público, quer dizer, uma história linda, nossa, de amor, de aventura, de companheirismo, de limpeza, de tudo no plano material
foi esse desastre. Mas esse desastre, ele começou aqui, onde eu estou ainda, porque eu fui me envolver, por eu não ter me cuidado de forma, tem vários vídeos que eu falo isso, por eu não ter me cuidado de forma eficaz e apenas eficiente, eu não esperava que um cidadão daqui que tem o poder no prédio e que tem isso aqui como se fosse uma mãe, é um apego, é um amor, não me resta aqui dizer o porquê, né? Mas é a questão do poder, né? A questão do ego, do narcisismo. E também não vou chamar ninguém de sociopata, né? Eu sei que tem. Eu estou numa situação realmente é, é, desconfortável por conta disso, porque eu não sei os comparsas que essa pessoa tem. Ou se eu estou, uh, pelos, pela questão do pânico, né, de estar me sentindo só, e pela forma que da morte da minha mãe, isso tudo para uma pessoa sensitiva, e com um alto grau de mediunidade e de sensibilidade, isto é devastador, Mônica. E eu não sou uma figura pública, não sou uma pessoa conhecida, não tenho alguém que morreria por mim ou que me salvasse se eu precisasse. Vamos dizer assim, fora o serviço da polícia, vamos dizer. Mas até essa pode ser corrompida se eu tiver um inimigo que queira, né, é, acabar comigo, como aconteceu no hospital com a minha mãe. Em 7 dias, eles, né? Então, minha amiga, minha querida amiga, nada é por acaso. Talvez eu até precise de você um dia, né? Quem sabe? Confio em Deus, oro muito. Como eu já disse, não me sinto confortável aqui onde houve essa bandidagem. Eu surtei, porque eu não ia mexer com eles, porque eu sabia que uma coisa completamente sem noção, né? Eu estava sem noção, mas ameacei a criatura. E foi isso, minha amiga. Um beijo e espero poder contar com você. Boa noite. Boa madruga, né? Já são mais de 2 horas.